Mas por quê? Porque são instrumentos de relação de poder. Porque são instrumentos de relação de controle e de estabelecimento de poder na sociedade. Não é só um mecanismo do roubo que existe, que é forte, mas é também a reprodução de poder nas relações de poder que passam pelo poder público, por instâncias do poder público. Não é um detalhe. Né? Bom, e aí eu concordo muito com o que foi dito. Eu acho que a mudança tem que ser radical na área jurídica, legislativa, mas acho que não basta. Acho que o debate é político, tem total acordo com o que o Cláudio falou. E acho que o caminho que a gente tem que percorrer, inclusive na justiça, é o debate político, porque são escolhas políticas que a gente vai ter que fazer. É isso, eu concordo integralmente. São escolhas políticas, a decisão é política, né, de qual é a política que a gente vai fazer a opção, que a gente vai, né, ter pela frente. E eu vou dar um exemplo concreto de como às vezes esse resultado jurídico não resolve. Né? O Álvaro Lins, todos aqui do Rio de Janeiro lembram, né? Ele foi um deputado estadual, um dos mais votados nas áreas com informação. Isso é interessante. Né? Muito bem votado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi chefe de polícia por 2 governos, era do partido do governador e era o chefe de uma das maiores quadrilhas criminosas que o Rio de Janeiro já montou. Ponto. Foi deputado estadual, nosso colega, né, da Assembleia Legislativa. O Álvaro, se nós aprovássemos a lei mais avançada, não pegaria o Álvaro. Não pegaria o Álvaro. E estou falando de um cara que era chefe de quadrilha, uma das mais violentas e mais poderosas do Rio de Janeiro. A mudança legislativa e jurídica apenas não barraria, porque ele não tem nada. Ele não tem nada. Né? E nós entramos com um pedido de cassação, que virou um tipo de chacota, né? Quando ninguém queria assinar nem para eu poder dar entrada. Não era nem assinar a autoria do projeto. As pessoas não queriam passar nem pé. Quando eu chegava com o papel da assinatura do Álvaro, os deputados iam correndo, né, para tudo quanto é lugar, para não ter que assinar para eu poder dar entrada. Né? Entramos, esperamos 7 meses, porque a decisão do Poder Legislativo foi muito curiosa, aliás. Né? São 2 casos muito curiosos. Quando nós demos entrada no pedido de cassação do Álvaro, a decisão da Procuradoria da Assembleia foi aguarda a decisão da Justiça. Eu falei, mas os poderes não são independentes? Né? Nessa hora não, aguarda a decisão do Judiciário para o Legislativo se pronunciar. Não faz o menor sentido. Né? E foi assim até que ele foi preso, e aí a história toda vocês conhecem. A outra experiência muito curiosa, e aí eu acho que mostra que esse campo de decisão é política, foi quando nós apresentamos o pedido da CPI das milícias. Né? Nós apresentamos um pedido de CPI para investigação das milícias no 3º dia do mandato. Era o tempo só de saber como é que ligava o computador. Né? No 3º dia do mandato a gente entrou com o pedido de CPI. Nós esperamos a CPI ser aberta 1 ano e meio. O pedido de CPI ficou mofando na Assembleia 1 ano e meio. E só abriu quando uma equipe de jornalistas do Jornal Dia foi barbaramente torturada numa favela do Rio de Janeiro. Porque aí a opinião pública, aí a relação de fora para dentro, mudou a relação de forças dentro. Né? E aí você abre uma CPI numa condição favorável, e só por isso não terminou em pizza, porque a imprensa, total acordo também, a imprensa acompanha e diz, isso aqui a gente quer resultado. Né? Também cai entre nós, porque atingiu os jornalistas, porque enquanto atingiu, né? Enquanto atingiu os pobres da favela, a imprensa também não se interessou nem um pouco por isso, chamava até de mal menor, cai entre nós. Quando mudou de lado, quando mudou o endereço da vítima, aí passa a ser importante. Essas relações, isso que pode criar alteração na relação de representatividade, está de fora para dentro e está no campo político. Acho que a gente tem que radicalizar juridicamente e acho difícil o caminho para isso, mas a decisão está no campo da política, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu teria aqui uma série de coisas, mas eu estou preocupado com o tempo, que eu preciso sair daqui pelo menos 4h15, eu queria permitir pelo menos que, né, ouvir algumas perguntas ou falas, então eu vou parar por aqui. Obrigado.